Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vão? Tudo bem? Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para estarmos compartilhando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós estamos estudando a revista Gente de Oração. E hoje, meus irmãos, nós estaremos abordando a lição 14, no qual estudaremos um pouco sobre o apóstolo Paulo. E o tema da lição é Paulo de joelho em favor dos crentes. Amém? Então, convido os irmãos a estarem com suas Bíblias em mãos, para que possamos estar estudando a palavra de Deus. E antes de darmos início a esse estudo, vamos orar. Amém? Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar buscando mais conhecimento de Ti, meu Pai amado, de estar buscando mais conhecimento da Tua palavra, buscando mais intimidade com o Senhor, através do estudo, através da oração. Peço nesse momento, Pai amado, que o Senhor esteja nos capacitando, Pai amado, seja comigo, seja com cada um dos irmãos que vão estar assistindo esse vídeo, Pai amado. Vai, Pai amado, cada vez mais fortalecendo, Pai amado, o desejo em nossas vidas de buscar mais do Senhor, Pai amado. Fortaleça a nossa fé, meu Pai amado. Vai renovando as nossas forças e que os propósitos do Senhor se cumpram na vida de cada um de nós, Pai. Nós oramos assim, Pai amado, já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, e tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vamos estar abordando hoje, como eu falei, a lição número 14, no qual vamos estar falando sobre o tema Paulo de joelho em favor dos crentes. Amém? E a lição nos inicia trazendo o seguinte introdução. Paulo nos ensina figuradamente a orar, olhando para o alto, de olhos abertos. Nós sempre aprendemos, né, que oração a gente deve curvar a cabeça, fechar os olhos e orar, né? Só que o autor da lição ele nos traz esse ponto de vista, né, que Paulo ele nos ensina a estar orando de olhos abertos, orando para o alto, assim como os salmistas faziam, como os profetas faziam, para que assim nós possamos observar as glórias de Deus, as maravilhas de Deus, né? A ver as montanhas saltarem como cordeiros, vermos com as árvores batendo palmas, isso de uma forma, é claro, figurativa, estávamos orando com os olhos espirituais abertos. Paulo mantinha os olhos espirituais abertos para ver as obras de Deus e orava para ver o plano de Deus revelado se cumprindo na vida dos crentes. Nós temos como texto base, meus irmãos, e agora eu convido vocês a estar abrindo as suas Bíblias, o texto de Efésios, ok? Vamos estar abrindo Efésios 1. Primeiramente, vamos estar lendo o texto do versículo 1 até o verso 23, e posteriormente, Efésios 3, do verso 14 até o verso 21, ok? Então, vamos primeiramente Efésios 1, a partir do verso 1 até o verso 23. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo a menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então agora eu convido também os irmãos a dar continuidade na leitura, no capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então, damos início ao nosso estudo com esses dois textos do apóstolo Paulo aos Efésios. E a lição nos traz o seguinte, meus irmãos: quais as lições que Paulo nos ensina? Ele nos traz as motivações para orar. E o que levou Paulo a orar? Nós vamos ter aqui uns textos que estão exemplificando isso. Observe duas orações. As duas orações de Paulo começam por isso e por esta causa, em Efésios 1:15 e em Efésios 3:14. Mas o que levou Paulo a orar? Que razão ele tinha em mente? O que alimentava a sua motivação para orar? A lição nos traz que o conhecimento do propósito soberano de Deus,
Paulo conhecia o propósito de Deus para a humanidade, com a sua intervenção na história através de Jesus Cristo. E ele orava se baseando sempre nas Escrituras. Essa é uma das lições que ele nos traz. Que nós devemos orar sempre baseado nas Escrituras, sempre baseado na palavra de Deus, que é a Bíblia. Devemos buscar conhecer mais de Deus através das Escrituras Sagradas e através da oração desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. A lição também nos traz que Paulo, ele sabia da concretização do propósito soberano de Deus. Paulo, ele traça um contraste vivido entre os crentes de Éfeso, de como eles eram por sua natureza humana e pecaminosa e como ficaram conforme a graça de Deus foi agindo na vida deles. Isso nós temos no texto de Efésios, número 2, a partir do verso 1. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias para que possamos estar lendo juntos. Efésios, capítulo 2. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Paulo aí, ele exemplifica, né, a importância da graça de Deus em nossas vidas, como a graça de Deus nos transforma, nos converte, né? E ele exemplifica isso através desse texto, dessa carta. Como nós estamos com a aplicação da lição que todo verdadeiro cristão, meus irmãos, deve se alegrar quando outras pessoas se convertem, buscam a Deus, buscam Jesus como seu Senhor e Salvador, buscam estar caminhando conforme o Evangelho de Jesus. E nós devemos nos alegrar quando há conversão, quando há arrependimento, e quando nós podemos aí estar propagando a palavra de Deus, que essa é a missão da igreja, né? Estar anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho, né? A lição também nos traz o seguinte, meus irmãos: a gratidão a orar. Paulo expressa sua gratidão pela vida dos efésios, ao ver as obras de Deus se cumprindo em suas vidas. E ele explicita isso em alguns textos que eu convido os irmãos a estar abrindo também em suas Bíblias. Primeiramente, Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, no qual Paulo diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Também ele fala em Colossenses, no capítulo 3, eu convido os irmãos a estar abrindo, Colossenses, capítulo 3, no verso 15. Versículo 15, que nos diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sede engrandecidos, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós temos também um outro texto que a lição nos traz, irmãos, que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, no qual o apóstolo Paulo diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, meus irmãos? Então, nós temos 3 exemplos aí, no qual a gratidão, no momento de orar, deve ser explicitada. Paulo nos ensina sobre isso, a gratidão na oração, que sejamos gratos pelas bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas, os livramentos. Amém? Orar com os olhos abertos significa enxergar a graça de Deus, alcançando a pessoa pela qual nós estamos orando. Então, orar com os olhos espirituais abertos é isso. Nós estamos orando, você orando por mim, eu orando por você, nós possamos estar atentos, vendo a graça de Deus atingindo aquela pessoa através também das nossas orações. Amém, meus irmãos? A lição continua nos trazendo as razões para orar. Quais as razões que nós temos para orar, né? Principalmente nos dias atuais aí que nós estamos vivendo. Nós estamos aí estamos em abril de 2021, né? Hoje é 9 de abril, né? 9 de abril de 2021, nós estamos passando aí por um momento da pandemia, da Covid-19, então não nos falta aí razões para orar, né? Orar pela saúde, orar pela paz no mundo, orar para que os problemas que o mundo tem passado possam ser resolvidos, né? E Paulo a lição nos traz esse exemplo também, né? Como nós vivemos num mundo onde somos bombardeados o tempo todo com más notícias, somos bombardeados com falsos valores do mundo, né? Que são riquezas materiais, busca constante por segurança material, busca por prazer, busca por prestígio, né? São os frutos do pecado, né? Então, esse mundo que nós vivemos, ele nos bombardeia o tempo todo com isso. E Paulo já tinha um entendimento sobre isso. Ele enxergava a necessidade de que os crentes que eram objetos da sua oração reconhecessem toda a extensão das bênçãos que tinham recebido de Deus e não se ligassem nessas questões materiais e buscando sim as bênçãos de Deus para suas vidas, né? Buscar primeiramente o reino de Deus, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus já nos ensina sobre isso. E nós temos exemplo disso em Efésios 1, no verso 18, no qual convido os irmãos a estarem abrindo, para que possamos ler o verso juntos. Efésios 1, versículo 18, que nos diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? A necessidade que temos de ter de um entendimento mais profundo de Deus, buscando através da sabedoria, através da oração, pedindo sempre a Deus que nos dê sabedoria. E Paulo nos explicita isso, a lição também nos explicita isso aqui, né? Que a sabedoria é a capacidade de entender fatos, a capacidade de raciocinar, de pensar, de resolver problemas, né? Mas tão importante como a sabedoria é a revelação de Deus, que é a demonstração das coisas que nós, como homens limitados que somos, não somos capazes de discernir, capazes de entender, capazes de descobrir. Somente Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita graça, é que nos permite que possamos estar enxergando através da revelação. Então, meus irmãos, nós devemos orar sempre a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos saber qual é a esperança do nosso chamamento, né? Para sabermos também qual a riqueza da glória em sua herança em nós. Devemos orar a Deus pedindo que Ele guarde cada um dos irmãos para o dia glorioso e nos dias que encontraremos por Jesus. Então, é aquela máxima: ora por mim que eu oro por você.
juntos orando uns pelos outros, nós vamos nos fortalecendo espiritualmente, para até que possamos um dia estarmos nos encontrando com o Pai. Amém? E Paulo finaliza, a lição nos finaliza dando a necessidade, né, do encorajamento. Paulo também nos ensina sobre isso, né, a necessidade do encorajamento mútuo, né, um irmão encorajando o outro. Paulo orava para que o plano maravilhoso de Deus fosse cumprido na vida dos seus irmãos, dos crentes ali de Éfeso, nas tribulações e situações que viessem a desanimá-los. Nós temos esse exemplo em Efésios 3. Eu convido os irmãos a estar abrindo Efésios 3, no versículo 13. Efésios 3, versículo 13, que nos diz o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçais, não desanimais, segue firme, seja forte, seja corajoso, mantém firme a caminhada. Deus nos fortalece e nos capacita a passar necessidade ou viver em abundância, em sermos humilhados ou honrados. Isso está no texto de Filipenses 4, no verso 12, que eu convido também os irmãos, vamos aproveitar o estudo e vamos abrir a Bíblia. Filipenses 4, no verso 12, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Essa frase que a gente vê tão famosa, às vezes não é colocada no contexto mais adequado, mas esse o apóstolo Paulo queria entender, que ele já tinha passado por todas as situações, e ele entendia que em todos os momentos ele percebia a mão de Deus sobre a vida dele, né? Tanto no momento de fartura, como no momento de escassez, como no momento de saúde, como no momento de doença, tanto no frio, como no abrigo, enfim, ele sabia que em todas as coisas ele poderia em Deus. Viver a vida com Cristo, meus irmãos, significa, acima de tudo, o amor. O amor é o fundamento no qual os crentes são edificados. E Paulo explicita isso no texto 4 de Efésios, no verso 15, no qual ele nos diz o seguinte: e sabeis também vós, ó Filipenses, meus irmãos, Efésios 4, no verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Amém? Então, concluindo, meus irmãos, essas são as lições que Paulo tinha a nos trazer. A necessidade de orar, os motivos para orar pelo encorajamento, orar mutuamente um pelos outros, orar pelos irmãos, para que o reino do Senhor cresça. Amém, meus irmãos? Então, concluindo, nós oramos para que Deus nos capacite em amor, sabedoria e graça, e que glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor, reconhecendo a sua soberania e pedindo mais sabedoria para caminhar conforme os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, ficamos aqui, encerramos aqui mais esse estudo, que tem abençoado a vida de cada um dos irmãos aí, que Deus nos abençoe e nos fortaleça na caminhada com Ele. Amém? Até a próxima oportunidade.